Boa tarde, gente. Boa tarde. Desculpem a minha imagem, eu não estou bem de saúde. Eu estou em crise renal no momento. Eu tenho problema, eu tenho uma pielonefrite crônica e já tinha algum tempinho que não me dava crise e resolveu me dar crise. Então eu estou muito abatida, estou tomando antibiótico violento, estou tomando ciprofloxacino de 500 e mais o antialérgico que eu tenho que tomar. Ontem, esses dias, aconteceu um fato comigo que me deixou preocupada, triste, preocupada e sem saber como agir, como fazer. E eu virei para o meu esposo, por quê? Porque a gente não tinha um centavo dentro de casa para nada, nada. Então eu fiquei muito preocupada e falei com ele, eu não sei o que fazer, porque a gente está sem dinheiro, gente, eu tive que vir para a cama que eu não estou bem. Eu não sei o que fazer, como agir, porque a gente está sem dinheiro, preciso de ir ao médico e daqui a Campos vai ter que pagar. E fiquei muito nervosa. O que ocorreu? Eu me deu vontade de ir ao banheiro para urinar e saiu uma bola de sangue e em vez de sair xixi, saiu sangue. Muito sangue. E eu chorei, eu fiquei muito tensa, eu fiquei preocupada. E eu falei com uma familiar, com uma parente, o que estava acontecendo. E chegamos liguei, falei até com um médico conhecido, e ele falou, Emirene, na sua idade isso é preocupante. Se você não pode procurar um médico, piorou. Era bom você mandar o seu esposo avisar seus filhos o estado que você se encontra. Porque caso ocorra alguma coisa com você, ninguém vai poder jogar em cima dele. Foi isso que aconteceu. Ninguém ia pedir dinheiro a eles, porque a eles eu cansei de pedir ajuda e fui para a justiça pedir o que eu tenho direito, que é uma pensão, tá? Se a justiça vai dar ou não, cabe à justiça julgar, ok? Tudo bem, passou. Eu lembrei que eu tinha o telefone de uma pessoa que poderia ter o contato da minha filha. E eu virei pro meu esposo e falei assim, fulano tem o telefone. Tem o telefone da Carla, da minha filha. Aí ele pegou e falou assim, com certeza. E eu não sei se ele passou mensagem para ela, ou se ele só ligou para ela e pediu se ela tinha o telefone da minha filha. O que ocorre? Ela virou e falou assim, eu tô chegando do trabalho agora, tô muito cansada, mas me dá um tempo que eu vou olhar aqui em casa, ver se eu acho o telefone dela. Ok. Daí, a pouco, ele perguntou, e aí, você achou o telefone? Não, eu liguei pro filho dela, que eu não quero citar nomes, eu liguei pro filho dela, e ela tem um casal de filhos só, tá? Uma menina de 12 anos e um homem de 22. Então eu liguei pro filho dela e falei,
do que estava acontecendo e pedi a ele para avisar a mãe dele o que estava acontecendo com a senhora. Aquilo, eu fiquei muito chateada. Eu comecei a passar mal na hora. Por quê? Eu não falo com o filho dela. Meu marido não fala com o filho dela. E essa pessoa que fez essa perversidade sabe perfeitamente que nós não falamos com o filho dela. Que inclusive eu já fui na justiça contra o filho dela. Por motivo seríssimo, seríssimo, de ameaça de morte. Porque ele rodava um punhal o tempo todo, falando que o meu esposo viraria porquinho. E isso quer dizer que ele iria matar o meu esposo. E eu me sentia ameaçada, porque ele vinha para perto de mim com aquilo rodando. Eu me sentia ameaçada. Era horrível, gente, era horrível. Resumindo, por causa dele, eu saí da cidade. Porque mesmo com uma medida protetiva contra ele encontrou uma vez, eu estava vindo do posto de saúde, ele encontrou comigo na rua 10 de maio, em Itaperuna, parou e ficou me olhando, de baixo para cima, de cima para baixo. Um olhar ameaçador, tipo que mandando recado. E eu me senti muito mal com aquilo. E eu virei pro meu esposo e falei, eu acho melhor a gente sair daqui. Como em Itaperuna o médico já havia falado comigo que não tinha condição de continuar meu tratamento lá, que era para me escolher uma outra cidade que tivesse, e citou os lugares, as cidades que tinham tratamento, eu escolhi Campos por ficar mais próximo, por eu não ir para tão longe. E também por não ter condições financeiras de pagar uma mudança para um lugar tão distante. Tudo bem, gente. Nesse meio tempo, algum tempo atrás, ele me liga, se fazendo de vítima, me perguntando assim, ô vó, eu te liguei. Eu falei assim, por que você está me ligando? Não estou entendendo. Você está me ligando para quê? Não, vó, a senhora me perdoa, não sei o que tem. Falsamente. A senhora sabia que eu não ia fazer nada com a senhora, não sei o que tem. Tudo armado. Mas quem é meu pai? Eu queria só perguntar para a senhora quem é meu pai. E eu virei para ele e falei para ele, até onde eu sei, teu pai é fulano. Isso foi o que deu no DNA, que teu pai é fulano. E ele falou muito mal da mãe dele. Eu respondi a verdade do que eu sabia e acabou o assunto. Ele falou que estava sem dinheiro até para comprar o leite. Que a mãe dele tentou matar a filha dele, comprando leite barato para a filha dele. E que ele estava sem condição de comprar o leite para a filha e tal, e pai, e bola. E eu tinha acabado de receber de uma amiga lá de Itaperuna um valor. E eu tinha comprado meu remédio e ainda tinha 150 na conta. Eu peguei e mandei e falei para ele, olha, é tudo que eu tenho na minha conta. Eu mando, você compra o leite da criança. Tudo bem. E desliguei o telefone e tal. Para mim estava tudo certo.
Mais tarde eu liguei e perguntei, e aí, você comprou o leite da menina? Ah, eu fui no mercado e tal, comprei sim, fiz, aconteceu, papapá, papapá, papapá. Valeu. Um belo dia, a esposa dele me liga falando que eu era muito cínica, safada, ordinária e mais um monte de adjetivos tenebrosos, falando que eu havia feito uma denúncia contra o marido dela e que a polícia tinha ido lá prendê-lo. Sabendo ela que eu não tinha feito coisa nenhuma, que não tinha partido de mim, porque eu estava em cima de uma cama, ardendo de febre, queimando de febre, e eu não tinha feito nada daquilo, que eu estava passando mal em cima de uma cama. Todo farol sabia disso. Que eu estava dentro de casa, em cima de uma cama, ardendo em febre, não tinha ido a Campos fazer denúncia contra ninguém. E eu falei com ela. Ela pintou comigo. Aquele dia, eu entrei na defesa do idoso, porque eu fiquei passando muito mal. Eu tive que ser socorrida. E eu entrei na defesa do idoso e fiz a denúncia contra ela. Porque eu acho um absurdo você ligar para uma pessoa inocente que não fez porcaria nenhuma, nem lembrava que você existia, e fazer esse monte de acusações. E eu não tinha feito nada até então. Até então eu não havia feito nada. Nada. Só que, o que ocorre? Eu fiz a denúncia e não fui à delegacia porque eu não tinha condições de ir na delegacia, sabe? Eu não estava bem, eu estava muito mal. E deixei só ali a denúncia. Quando foi ontem ou anteontem, depois que essa pessoa entrou em contato com ele, passou o telefone do meu esposo, sem autorização, fez sabe-se lá o quê, a fofoca, a intriga, a falta do que fazer, a falta de caráter, né? Ele ligou e me agrediu moralmente, psicologicamente, e me fez uma acusação gravíssima, ao qual virou um processo criminal contra ele, de calúnia e calúnia da cadeia. E eu vou exigir, de verdade, eu posso ir a Brasília, mas eu vou exigir que prendam ele, porque não é a primeira vez, não é a segunda vez, não é a terceira vez que ele me agride. Só que dessa vez ele extrapolou. Ele falou que quem matou a minha mãe fui eu, que eu matei a minha mãe. Olha só, a minha mãe, ela me pediu, com lágrima nos olhos, na frente de testemunha, que eu levasse ela para minha casa em São Gonçalo, quando ela operou o fêmur, que ela queria que eu cuidasse dela. Eu tive que deixar onde eu estava trabalhando e ficar em casa cuidando dela. E assim foi feito. Foi pego uma ambulância especial com a enfermeira
e levamos ela para minha casa e eu cuidei dela até o último dia de vida dela. Ela foi para minha casa no dia 31 de dezembro de 2011. Quando foi em fevereiro, chegou na minha casa 2 policiais da promotoria. Eu nem imaginava que ia chegar isso na minha casa, nunca, porque eu nunca fiz nada para que isso ocorresse. Tanto que eu recebi eles tranquila, mostrei tudo que eu tinha para mostrar, dei liberdade deles na minha casa, levei-os até onde era o quarto da minha mãe, eles viram que não procedia a ligação. Depois eu fui ao Ministério Público e quem não deve não teme, gente. Quem não deve não teme. Mas isso me prejudicou muito, psicologicamente, moralmente, me prejudicou muito. Eu tenho um caminhão de testemunha de que a minha mãe, inclusive esses 2 policiais estiveram na minha residência, né? Que não é pouco. De que a minha mãe era tratada como princesa na minha casa. Ela tinha tudo dentro do limite, do bom, do melhor que podia, dentro da dieta que o médico exigiu dela. Ela tinha acompanhamento médico do médico da família. Ela tinha acompanhamento do traumatologista, tá? Dr. Demétrio, lá de Caraí, porque eu botava ela no carro e levava ela lá para fazer acompanhamento. Tanto que o pino do braço dela direito, quem retirou foi o Dr. Demétrio, que é um baita profissional, um cara super respeitado. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Ele atende na rua Marise Barros. Para ela continuar usando o leito do trauma lá no local onde ela estava hospitalizada, eu tive que ir à justiça, às pressas, no plantão judiciário. Eu fui ao plantão judiciário, informei o que estava acontecendo, porque eles queriam dar alta a ela, porque ela era idosa e estava tomando leito de uma pessoa mais jovem. E eu fui lá e requeri por ela, pelos direitos dela, de idosa. E a promotoria mandou gente lá e ela foi muito bem tratada enquanto ela viveu, porque os 15 dias que ela esteve dentro daquele trauma, eu estava do lado de fora e toda hora eu perguntava como ela estava. Como está minha mãe? Eu posso dar uma olhadinha nela rapidinho? E lá dentro estava, lotado de profissional de saúde. Lotado. Todas as vezes, isso pode ser pesquisado, tá, gente? Todas as vezes que eles me pediam Dersane contra a Escara, Dersane, um edredom, um lençol, fralda, sabonete líquido, eu imediatamente levava mais de um. Fralda, eu levava pilhas. Eu tenho como provar isso tudo. Isso tudo eu tenho como comprovar para a justiça. Ela teve de tudo do bom e do melhor dentro do limite que se podia.
Os médicos fizeram o que podia e o que não podia por ela. Só que o estado dela não ajudava. Quando eu fui lá no sábado, quando eu cheguei lá no sábado, eu falei assim, eu posso ver minha mãe rapidinho? Eu vi que estava muito turbulento, falei, posso dar um beijinho na minha mãe, ver minha mãe? Aí a médica falou assim, quero conversar com você. Aí eu, sim senhora, pode falar. E ela virou para mim e falou assim, a glicose da sua mãe está altíssima. Eu acho que foi provocado por algum medicamento que ela tomou. Por isso que as escalas não fecham. Porque até um machucado, quando a sua glicose está muito alta, até um machucado para cicatrizar é complicado. Só que ela estava... Peraí, gente. Só que ela estava com Alzheimer. Estava com pneumonia. Estava com Alzheimer. Aliás, a pneumonia dela, se quem quiser ver no Hospital São José do Avaí, já deve constar na papeleta dela que ela saiu da cirurgia com pneumonia. Tanto que lá no quarto foi a fisioterapeuta fazer fisioterapia no pulmãozinho dela, porque ela foi para a cirurgia com pneumonia. Ou seja, ela já estava com pneumonia na casa dela e não sabia. Eu me preocupei muito com o coração e o médico virou para mim e falou assim, o que me deu trabalho não foi o coração, não, foi o pulmão. E ela continuou o tratamento, tudo, ela fez tratamento de tudo. De tudo que era para ser feito foi feito. Tudo. Eu tenho um atestado de óbito dela, dado por médico responsável pelo que faz, não duvidoso, de um órgão público respeitado, não duvidoso. Em momento algum, médico nenhum dali falou que foi tentativa de homicídio ou que em momento algum não houve isso é coisa da cabeça de pessoa doente mental, que não tem o que pensar, que não tem o que falar, ou é endemoniada, eu não sei o que é, mas momento algum, tá? Eu não permiti que jogasse nem terra em cima da minha mãe. Eu fiquei tão desesperada a hora que eu vi minha mãe morta, que parece que a minha alma largou meu corpo. E tinha um senhor que eu fiz amizade com ele, seu Paulo, que trabalhava com funerária. E ele virou para mim e falou assim, calma filha, calma, por que você está assim? Eu falei assim, eu não quero que jogue terra em cima da minha mãe. Já jogaram em cima do meu pai e na época eu não tinha o que fazer. Mas hoje nem que eu trabalhe de doméstica, mas eu não quero que jogue terra em cima da minha mãe. E ele virou para mim e falou assim, não vamos jogar terra em cima da sua mãezinha. Eu vou arrumar sua mãe, eu mesmo vou arrumar sua mãe. Eu quero só que você me dê a roupa. Eu peguei a roupinha, a melhor roupinha que eu gostava, que ela vestia, entreguei na mão dele. E peguei o dinheiro do meu pagamento, que já estava no banco.
paguei a ele, dei meu pagamento inteiro a ele, inteiro. Eu não tirei R$1 para mim. Dei meu pagamento inteiro na mão dele. Eu falei assim, eu vou ficar devendo quanto o senhor ainda? Ele virou para mim e falou assim, nada, você não vai me dever nada. Você é uma pessoa incrível. E fizemos amizade. E ele pegou minha mãe e botou na gaveta da família dele. Para mim. Ele fez isso, seu Paulo. Botou minha mãe na gaveta da família dele. A minha mãe, antes de morrer, a minha mãe sempre foi muito assim, de falar as coisas muito antes dela imaginar que fosse acontecer, ou ela previu que ia acontecer, não sei. Sei que ela virou para mim e falou assim, Mirene, eu quero te dar uma ordem. Aí eu falei assim, você não acha que eu tô meio velha para receber ordem? Ela falou assim, não é que eu vou te dar. Eu não quero Antônio, Carla, Maria, ninguém. Você está me entendendo? Ninguém. Quando eu morrer, ninguém. Eu não quero que eles me vejam morta. Eu não quero. Eu não quero essa gente perto de mim na hora da minha morte. E eu fiquei muito assustada com isso. Sem saber o que fazer, porque acusações não faltam. Jogar pedra é muito fácil, cuidar não é não. Mas jogar pedra é muito fácil. E eu sabia que ela estava me arrumando um problemão. Um problemão. Mas ela falou isso e ela não parou nesse dia. Tretava, relava, ela falava. Tretava, relava, ela repetia. E um dia ela falou, eu falei assim com ela, mas como é que vai ser isso? Preocupada, né? Eu falei, mas como é que vai ser isso? Eu sozinha? Eu, hein? Tô apavorada com isso. Eu sozinha vou ter que ir no seu enterro? Eu com meu marido? Aí ela pegou e falou assim, não, você chama o pastor Adílio. Eu gosto muito dele. Chama o pastor Adílio. E pode chamar teu sogro também. Também gosto muito dele. Pode chamar. Mas ninguém. E assim foi feito. Respeitado o direito dela. Era o que ela queria. Era o que foi feito o que ela queria. No período que ela estava lúcida e orientada na minha casa, ela me falou fatos que eu desconhecia. E que eu fiquei muito sentida, muito chateada. Muito chateada, muito, foi pouco não. Muito sentida, muito chateada. Mas, enfim, eu me silenciei. Eu achei melhor viver minha vida e largar cada um viver a sua. Gente, eu não estou aqui para acusar A, B, C, D. Eu não estou aqui para jogar pedra em A, B, C, D. Eu estou aqui para deixar claro. Muita gente em Itaperuna, pessoas que não param para pensar, pararam de falar comigo, com Maria Denis,
como outras pessoas, tem motivo de ser. Tem motivo de ser. Eu fiquei sentida porque ela foi criada junto comigo dentro da minha casa. Tomou até conta de mim um tempo, né? Um tempo. Enquanto estava sem empregada, ela tomou conta. E eu não entendi por que parou de falar comigo. Mas, deixa pra lá, não é mesmo? Cada um faz o que quer da sua vida, cada um dá de si o que tem para dar. A minha tia, irmã da minha mãe, também não gosta de falar comigo, porque eu não sei o motivo. Mas é um direito que ela tem. Só que eu reparei uma coisa também, que o período que minha mãe esteve internada, que eu cheguei lá, era 9 horas da manhã. Ela não foi visitar minha mãe nem um dia. A filha dela foi, ela não. Ah, não gosto de hospital. Ah? Como que a minha irmã vai internar, vai operar, correndo riscos e eu vou deixar de ir lá visitar? Nunca, nunca. Ela não foi ver minha mãe. Mas cada um, é o que eu falei, faz o que quer, do jeito que quer. A minha mãe deixou uma carta que eu tenho uma cópia dela aqui no meu celular. Eu vou publicar. E eu vou procurar o original, que está muito bem guardado, com certeza. E se a polícia quiser, pode avaliar, ver se a assinatura é realmente dela. Porque eu não tenho, quem não deve não teme. Fica tranquilo. E, gente, eu vou falar só uma coisa para vocês. A pior coisa que eu fiz na minha vida, foi ter gerado filhos. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque a pior coisa que tem no mundo é um filho mentir contra a mãe para se autofavorecer. Eu não botei a minha filha, Carla, para fora de casa quando ela era criança, como o filho dela falou. Eu não fiz isso. Eu pedi ela que ela saísse da minha casa, também não foi por causa de macho não, tá? Eu pedi ela que ela saísse da minha casa, ela estava com 16 anos, ela já era dona do nariz dela, porque ela já tinha se casado com Josué e já tinha largado ele. E ela já estava envolvida com coisa que eu fiquei sabendo junto com a minha mãe, na rua, por um senhor que vendia água de coco, que ela estava com uma turminha lá na Boa Fortuna fazendo coisas indevidas, ilícitas. Se era verdade ou não, eu não quis nem saber. E outra coisa, me pararam, a minha e minha mãe na rua, e falaram que ela estava na prostituição. Ela já tinha sido casada, ela era dona do nariz dela, ela podia fazer da vida dela o que ela quisesse. Ok? Ela não era criança, apesar de ter só 16 anos. Ela não era mais criança. Tá? Quem te informou isso, te informou errado.
E depois disso, muitas vezes ela precisou de mim e eu cheguei ali juntinho dela. Todas as vezes que ela me procurou, eu estendi a mão para ela. Todas. Todas. Momento nenhum eu deixei de estender a mão para ela. Com todos os erros dela. Mesmo eu não querendo ela na minha casa. Até mesmo porque ela já tinha sido casada, já tinha envolvimento com outras pessoas do sexo oposto e eu não era casada com o pai dela. Então, a minha mãe chamou ela até esse dia para ir para a casa dela e ela não quis. Claro que ela não ia querer, né? Ela queria liberdade. Liberdade. E foi ter a liberdade dela. Tem uma pessoa em Itaperuna que foi comigo e a minha mãe tirar ela de onde me falaram, me ligaram e falaram: ó, a sua filha está lá em São João do Paraíso, num lugar que só o sangue de Jesus, de prostituição. Eu deixei de saber. Eu chamei um amigo do táxi, eu e minha mãe, vamos lá tirá-la de lá, agora. Quando nós chegamos lá, ela tinha saído com um cliente, viajado com um cliente, e o nome dela lá era Nina. Eu só chorei, mais nada. Eu só chorei. Ela podia ter 200 namorados cá fora. 200. Mas nunca ir para um lugar daquele. Nunca. Eu não ia falar isso aqui. Que ela tivesse 200 namorados. Outra coisa. Ela achou pouco. Ela foi morar. Ela se separou do Marcelo Egípcio Blau, que é uma pessoa que dispensa comentários, de um caráter que dispensa comentários. Uma pessoa maravilhosa, por sinal. Ela se separou dele para ir viver com um cara que não vale a água que bebe, viciado em droga, um Zé Droguinha, tal de Netinho. E eu fiquei muito magoada com isso, muito, muito, muito mesmo, muito. Porque se ela quiser, ela tinha todo o direito de se separar de quem ela quisesse. Agora, para ir viver com aquele traste de pessoa, que eu soube que até botar a mão nela botou, maltratou ela à vontade, misericórdia, misericórdia. Gente, tem muita coisa que vocês desconhecem, que mesmo à distância eu tinha conhecimento. Foi pregado mentira para o marido dela, mas é um direito que ela tem, o marido é dela, não é meu. Entendeu?
Agora, o filho dela ligar para mim e falar absurdos, que eu não tô doente, que eu sou uma vagabunda, que eu tô na internet pedindo dinheiro, porque eu sou uma preguiçosa, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Misericórdia, né? Até doméstica eu já fui. Até doméstica. Mesmo sendo uma técnica de enfermagem com algumas especializações pós-técnico com diplomas dentro de casa para mostrar para quem quiser. Eu não tenho preguiça de encarar trabalho. Eu não tenho preguiça. Se eu pedir ajuda, é porque eu tive que fazer alguns consignados para comprar remédio, para fazer exames, para me cuidar. E meu salário ficou reduzido de maneira tal que não está dando. No momento não está dando. Nós temos amigos do meu esposo que, quando podem, ajudam, e ajudam muito, mas eles não têm obrigação nenhuma. E um advogado virou e falou: a obrigação é da família. A obrigação é da família. Gente, eu quero deixar claro, eu tenho duas coisas que você não tem: dinheiro e advogado. E eu sofri um atentado, eu fui intimada para um julgamento do meu filho. No dia seguinte eu ia sofrendo um atentado aqui na minha rua. Eu vou passar isso para a polícia. Eu já fiz o registro, mas eu vou acentuar isso essa semana na polícia. Também vou pedir uma medida protetiva contra todos eles. E vou falar o que acontece. Que não adianta fazer registro contra esse indivíduo que é meu neto. Porque some, ninguém faz nada. Mas agora vai fazer. Com todo o dinheiro que ele falou que tem, com o advogado que ele falou que tem, agora vai fazer. Porque eu estou muito bem orientado. Você falou que eu sou má, que eu só faço maldade, que eu tenho mais que morrer mesmo, morrer na lama, morrer na merda, morrer isso, morrer aquilo. É mesmo, é? Vamos ver quem vai morrer na lama e na merda. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu tenho Deus comigo. Se eu tiver de morrer, qual o problema? Eu sei para onde eu vou. Já você, né? Mas tá bom, gente. Você vai ter algum trabalho, porque você vai ter que provar o que você falou. Você vai ter que provar. E se você falsificar, ou se alguém entrar junto com você, vai se ferrar junto com você. Tá? Vai se ferrar junto com você. Porque tem gente da promotoria. A promotoria sabe. A promotoria viu, acompanhou até o final o tratamento que ela tinha. Louvado seja Deus. Se alguém tentar entrar com você para amenizar a tua situação,
vai se ferrar junto contigo. Estou só dando um recado. Tá bom? Então, gente, eu estou fazendo essa live para que todo mundo fique sabendo. Na hora de limpar o cocô da tua bisavó, você não quis. Sua mãe não quis. Ninguém quis. Não é mesmo? A obrigação era minha, a enfermeira sou eu. A filha era eu, não é mesmo? A obrigação era minha. De fato, eu fiz. Com amor, carinho e dedicação 200 vezes. Eu fiz. Mas eu não admito mais que abra a boca para vomitar merda com meu nome. Chega. Chega. Acabou. Acabou. O recado está dado. A polícia já sabe. E acabou.